Dando continuidade à nossa aula sobre prontuário, né, a importância da boa prática para a proteção jurídica da sua atuação profissional, nós vamos começar primeiro entendendo os objetivos da aula. O objetivo principal é capacitar médicos para preencher, organizar e manter prontuários clínicos de forma segura e de forma legal, dentro da legislação. Então, nós temos como objetivos da aula apresentar o conceito, os tipos e a importância do prontuário, demonstrar os elementos essenciais que deve conter no prontuário, a legislação aplicável, regras de preenchimento, requisitos de validade tanto do prontuário eletrônico quanto do prontuário físico, as regras sobre guarda, sobre sigilo, sobre entrega a terceiros. Então, prestem atenção que esta aula é muito valiosa para a sua defesa. O prontuário é a alma da prática médica. Sem ele não há memória clínica, não há prova, não há segurança jurídica. O prontuário é a principal ferramenta de comunicação em defesa do profissional. Um prontuário bem feito protege tanto o paciente quanto o médico. A falha no preenchimento do prontuário desencadeia uma série de consequências negativas, que se desdobram em três esferas principais. A primeira delas é a ética, né, que se refere a processos junto aos conselhos regionais de medicina. A segunda é a esfera civil, que desencadeia, né, ações judiciais indenizatórias, gera o dever de indenizar. E a terceira seria a esfera penal ou criminal, né, que nós temos um exemplo de crime, a falsidade ideológica, né, quando há alteração, rasuras em prontuário. Então, em qualquer uma delas, o ponto principal reside na violação do dever de cuidado e na quebra da transparência, né, que é inerente à relação médico-paciente. Então, nós vamos começar definindo o que é o prontuário, né? Então, prontuário, gente, é um documento único, né? Ele é legal, ele tem validade jurídica e ele é sigiloso. E é o documento que contém o registro detalhado de todas as informações referentes à saúde e ao tratamento de um paciente. O Conselho Regional de Medicina editou uma resolução que trata sobre prontuário eletrônico, né? É a resolução 1638 de 2002. Então, as regras básicas de prontuário para a medicina estão previstas nessa resolução. E ele traz a definição. Ele define prontuário médico como documento único, olhem as palavras-chave, é um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre saúde do paciente, assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso, científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multidisciplinar e a continuidade da assistência prestada de vida. Então, aqui, nessa definição, nós temos já alguns conceitos, né? Um documento único, ele é um conjunto de informações, tem gente que confunde o prontuário uma simples ficha de anamnese ou uma ficha de evolução. Nós vamos ver que isso é o que consta, um dos elementos do prontuário, né? Então, eles são gerados a partir de fatos, né? Tem que ter ocorrido aquele acontecimento, aquela situação sobre a saúde do paciente, sobre a assistência prestada, né? Caráter sigiloso, né? Importantíssimo. E também aqui ele já fala sobre as finalidades do prontuário, né? Que é a comunicação entre membros da equipe e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Aqui, então, a gente pode ver um resumo, né? Falando sobre a finalidade, ele é um instrumento legal, ele é um instrumento ético e ele é um instrumento técnico. Para facilitar a comunicação entre profissionais, ele garante a segurança do paciente, né? E a continuidade da prestação da assistência, fundamenta pesquisas, auditorias, processos administrativos e pode ser usado, não só pode como deve, né, ser usado como prova judicial e aqui garantindo a segurança também do médico. Uma máxima, né, que a gente fala no mundo do direito é quem não registra, não faz, né, não fez. Então, se não está no papel, não está no mundo jurídico. O que tem que conter num prontuário? O que um prontuário completo e detalhado contém?
A identificação completa do paciente, que também tem algumas regras previstas naquela mesma resolução que eu já mencionei anteriormente. A história clínica do paciente e a anamnese detalhada, exames físicos, exames complementares solicitados, seus respectivos resultados, hipótese diagnóstica, diagnóstico definitivo, planejamento terapêutico, tratamento realizado, as prescrições, fichas anestésicas, intercorrências em condutas e as condutas adotadas perante essas intercorrências, registros fotográficos sempre com autorização, registros de comunicação com o paciente e familiares, anotações da enfermagem, termos de alta, óbito, termos de transferência, demais documentos médicos relativos aos pacientes, atestados, relatórios, laudos, sumário de alta e o nosso queridíssimo TCLE, né, Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que é outro documento obrigatório. Nós temos basicamente 3 tipos de prontuário, nós vamos aprofundar algum deles, que é o físico, o digitalizado e o eletrônico, não confundir prontuário eletrônico com digitalizado, que não é a mesma coisa. Nós vamos falar agora sobre regras de preenchimento, né? O Código de Ética Médica traz no seu artigo 87 uma vedação, que é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Ao estabelecer essa vedação, ele está impondo uma obrigação, né? Que é a de elaborar um prontuário legível para cada paciente. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários à boa condição do caso, sendo preenchido, olhem as regrinhas aqui, em cada avaliação, ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número do registro do médico no CRM. Então, desse artigo do Código de Ética Médica, a gente extrai que o prontuário ele é único por paciente, ele tem que ser legível, a legibilidade, gente, é um dos requisitos de validade do prontuário, né? Prontuário ilegível é tido como inexistente, preenchido em cada avaliação, em ordem cronológica, com data e hora. Por fim, assinatura e o número do registro do médico no CRM e dos demais profissionais, né, que estão ali prestando assistência, todos eles, cada anotação da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, tem que conter ali também a sua assinatura, ou assinatura eletrônica, né, e o seu registro no respectivo conselho. Então, quais são os requisitos de validade de um prontuário? O primeiro deles é a autenticidade, que se refere à correta identificação do paciente e do médico assistente, que fez o registro, né, com data, hora, assinatura, e também autenticidade em caso de assinatura eletrônica, né, que ela seja reconhecida ICP Brasil. A integridade, né, ele tem que ser cronológico, sem rasuras, não pode ter rasuras, tá? Depois mais tarde, nós vamos ver como é que a gente faz retificações no prontuário de forma legal e segura, né? Mas simplesmente rasurar e anotar outra coisa por cima não tem validade, pode ser tido como um prontuário falso, né? Também evitar espaços vazios, inutilizar os espaços vazios, né? Riscar. E outro requisito de validade é a legibilidade. Ele tem que ser de fácil compreensão por todos da equipe, não só pela equipe, como também pelo paciente. Então, regras de ouro, repito, use linguagem técnica, clara e cronológica. Linguagem, né, que seja acessível também para o paciente, mas também dentro da técnica médica. Evitar abreviações incomuns que não podem ser incompreensíveis. Descreva fatos, não opiniões, isso é muito importante. Por exemplo, eu coloquei ali embaixo, paciente reclama demais. O correto seria o fato, o paciente verbaliza desconforto contínuo sem sinais objetivos de piora clínica. Evitar opiniões e julgamentos. E, novamente, não deixe espaços em branco. Agora nós vamos falar um pouco sobre a identificação do paciente. Tem que ter, então, o nome completo, né? Data de nascimento, com dia, mês e ano com 4 dígitos. Estes requisitos estão todos previstos também naquela resolução que eu falei anteriormente. Na questão da declaração do sexo, o médico deve sim respeitar a autodeclaração, né?
ele tem que refletir a identidade de gênero e o nome social do paciente. Isso está numa resolução do CFM, na resolução 2265 de 2019 e nas normas do Ministério da Saúde também, né? Se o paciente se identifica, então, com gênero diferente do biológico, registre com gênero autodeclarado, né? Por isso que é bom ter o campo feminino, masculino ou não declarado. Caso o paciente prefira não informar o gênero ou sexo, coloque, anote ali, registre isso claramente. Mas, detalhe, quando a informação sobre o sexo biológico for clinicamente relevante, né, como é que vocês devem agir? Porque tem situações clínicas laboratoriais, vamos supor, dosagem hormonal, algumas condutas cirúrgicas, né, que pode ser necessário o registro do sexo biológico. Neste caso, tem que explicar a razão técnica pela qual foi registrado também, tem que registrar os dois, mas também foi registrada essa informação. E também colocar o consentimento verbal ou por escrito do paciente no prontuário. Vou dar um exemplo. Paciente orientado, vocês podem colocar, né, escrito no prontuário. Paciente orientado quanto à necessidade de informação sobre o sexo biológico para interpretação de exames hormonais. Consentiu em informar. Depois, o nome da mãe, né, naturalidade dele, indicando o município, estado de nascimento, endereço completo, rua, número, complemento, município, estado, CEP, informações de contato, telefone e e-mail. Então, identificação do paciente completo, o mais completa possível. Agora, quanto à identificação do médico, demais profissionais da equipe da instituição da saúde. Quando se tratar de prontuário clínico hospitalar, tem que constar o estabelecimento da saúde com endereço, CNPJ, o médico responsável por esse estabelecimento, com seu nome completo, CRM, RQE, se houver, e de todos os profissionais da equipe multidisciplinar que estão atuando naquela assistência daquele paciente, né? Cada um desses profissionais também tem que estar ali o seu nome completo, cargo ou função, número do registro profissional, né, no seu respectivo conselho, e assinatura, né, por escrito ou digital certificada em caso de prontuário eletrônico. Vamos falar sobre a anamnese, né? A anamnese é importantíssima. Ela tem que ser exaustiva, detalhada, deve conter todos os antecedentes de saúde pessoal, familiares, tipo sanguíneo, histórico de uso de medicamentos, de alergia, tudo que se tratar de saúde do paciente, o mais completo possível, né? A descrição direta da queixa principal, do famoso QP, né, que é o motivo que levou o paciente à conduta. Um exemplo, desejo iniciar processo de emagrecimento, ou estou com dor de cabeça há 3 dias, ou seja, a queixa principal. E logo a seguir, o HDA, que é a história da doença atual, né? Prevendo início, duração, intensidade, fatores associados, tratamentos prévios. Um exemplo, dor localizada na região frontal, piora ao final do dia e melhora com o analgésico, isso relacionado à queixa principal, que seria de dores de cabeça. Em seguida, hábitos e estilo de vida, como alimentação, sono, tabagismo, etilismo, uso de drogas, vida sexual, a gente coloca somente se for clinicamente relevante, né, pro caso ali da queixa principal. E depois também a história psicossocial, né, fatores psicológicos, psiquiátricos, e a revisão de sistemas também, né, sistemas cardíacos, sistemas pulmonares, se houver essa necessidade, e o exame físico, né. Então a gente tem que ver que a anamnese é parte integrante do prontuário médico, é uma das principais, né, e ele deve seguir as mesmas normas de sigilo e confidencialidade profissional. A ficha também tem que conter, a ficha de anamnese tem que conter data, nome e assinatura, ou identificação eletrônica de quem realizou o preenchimento, né? Aqui é importante observar que a ficha de anamnese tem que ser preenchida sempre pelo paciente e pelo médico, ok? Ou outro profissional que esteja prestando assistência, mas nunca pessoas alheias, terceiras, pessoas estranhas à assistência do paciente, por exemplo, secretária, em caso de consultório,
tem casos que secretária preenche, vai perguntando ali para o paciente a anamnese e vai preenchendo junto. Isso não é correto, certo? Isso sim, isso pode ser sim considerado uma causa de quebra de sigilo e pode sim gerar o dever de indenizar, né? Outra coisa importante da anamnese, que em casos de emergência, né, nos casos que seja impossível a colheita da história clínica do paciente, deverá constar um relatório médico completo de todos os procedimentos realizados, que tenha sido feito, né, e, se possível, pegar alguma das informações com o responsável legal que estiver lá com o paciente. Evolução diária, outra parte integrante e principal do prontuário médico, né? Outro fator, outro elemento que nós temos que ter o máximo cuidado, que ele é um registro escrito, né, ou digital, que descreve como o paciente está progredindo durante o tratamento, internação ou durante o acompanhamento ambulatorial, enfim, né? Para que serve a evolução diária? Documentar o estado clínico atual do paciente, registrar as condutas médicas, exames e intervenções, permitir o cuidado, né, a continuidade do cuidado entre diferentes profissionais e, para garantir a validade e segurança, né, jurídica, nós temos que ter sempre em cada registro a data, a hora, a discriminação de todos os procedimentos, identificação dos profissionais que realizaram com carimbo, assinatura eletrônica, né, ou quando elaborados em meio eletrônico, descrição do estado atual do paciente, as intercorrências, as reavaliações dos diagnósticos e as justificativas para as alterações do plano terapêutico. Então, repito aqui, não façam rasura na evolução diária, né? Se prontuário físico, se precisar corrigir, nós vamos ver agora como fazer. Então, o registro tem que ser claro, objetivo e sem juízo de valor. E prezar sempre para o sigilo absoluto, né? Ele é confidencial, acessível somente aos profissionais que estão prestando assistência e ao paciente. Em relação à evolução diária, foi desenvolvido o método SWAP, né, que muitos de vocês já conhecem, já utilizam, mas é bom aqui a gente dar uma relembrada. Ele é um modelo de registro clínico estruturado, ele é o mais utilizado para organizar o raciocínio clínico, né, e padronizar a escrita, né, a evolução do paciente. Então, esse método foi desenvolvido para dar um padrão, né? E nós temos, então, 4 fases no preenchimento da evolução do paciente. Uma delas é a subjetiva, que é o relato do próprio paciente, né? Sobre sintomas, queixas, enfim. Um exemplo de preenchimento. Paciente refere melhora da dor abdominal, mantendo leve desconforto, nega febre, nega náuseas, enfim, tudo que é relatado pelo próprio paciente, né? O objetivo são os dados observáveis, mensuráveis pelos profissionais. Sinais vitais, exames físicos do dia, observação dos curativos, enfim, tudo que é constatado pelo profissional, pelo médico, pelo enfermeiro, enfim. A terceira fase seria de avaliação, que nada mais é que a interpretação do profissional, levando em conta os dados objetivos e subjetivos, né? Os dados acima conversados, né? A avaliação pode ainda incluir diagnóstico provisório, resposta ao tratamento ou até novas hipóteses, né? Um exemplo, mantém boa evolução clínica, provável resolução de quadro infeccioso, sem sinais de complicação, por aí vai. E por último, nós temos o plano, né? Que é a descrição das condutas adotadas ou planejadas, né? Medicação, solicitação de exame, orientações diversas ao paciente, ajuste de dieta, de repouso. Enfim, vou dar um exemplo, né? Manter medicamento X por 48 horas, suspender analgesia venosa, iniciar via oral, reavaliação diária, alta prevista em 24 horas, se mantida estabilidade. Qual a vantagem do método SWAP, então? Facilita a organização e raciocínio clínico, melhora a clareza e padronização dos registros, garante uma comunicação eficiente entre profissionais e ele é amplamente reconhecido, né, por conselhos de classe, instituição de saúde, enfim, ele é o mais utilizado, né?
Aqui eu dei um exemplo de preenchimento de uma evolução, né, com data, a fase subjetiva, que é o relato do paciente, é a voz do paciente, a objetiva, a avaliação, né, que é a constatação do médico diante dos quadros acima, o plano e logo a seguir a assinatura com o CRM, né? Então, regras de ouro, coisas que nós devemos observar, sempre faça a evolução logo após o atendimento, evite anotar depois, isso é imprescindível, a gente sabe que os profissionais da saúde, principalmente que atuam em hospitais, né, às vezes não tem tempo, mas parem um momentinho, né, faça aquele, porque você pode esquecer depois, né, então faça a anotação, faça tudo o mais completo possível. Seja sucinto, né, porém completo, registre tudo, inclusive alguma intercorrência com familiares, evite termos vagos, né, como estável ou melhorando, que possa dar alguma outra interpretação, uma outra conotação, né, porque isso aí não tem contexto e pode ser interpretado de maneira diversa. O que quer dizer melhorando? Melhorando do quê, né? E sempre mencione condutas e decisões clínicas, né? Coloquem tudo, um suspiro que o paciente deu, anotem. Quando houver necessidade de retificação no registro, alguma correção, importante, nunca rasure, nunca apaga, substitua ou reescreva sobre a anotação original. Repito, isso pode ser tido como crime de falsidade ideológica. Faça um traço simples, né, um tachado sobre o dado incorreto, mantenha-o legível. Em seguida, anote a informação correta no lado ou embaixo, com data, hora, assinatura e principalmente com a justificativa da alteração, né? Você deve justificar por que fez aquela alteração. Sistemas eletrônicos têm essa possibilidade de fazer uma retificação mediante o login, né, registrado, e o sistema deve identificar quem fez essa correção quando eu motivo. Se não tiver essa possibilidade, não faça. Vamos tratar um pouco agora sobre o prontuário eletrônico do paciente, que as resoluções do CFM trazem regras específicas, a resolução 1821 de 2007 e a 2299 de 2021 traz regras, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.787 de 2018, né? Então tem que ser sistemas com assinatura digital, certificadas, preferência ICP Brasil, ou com assinaturas reconhecidas pelo CFM, né? Inclusive há sistemas que são indicados pelo próprio CFM, softwares. Tem que ter o controle de acesso individualizado com login e senhas exclusivos para cada profissional. Não deem sua senha, seu login para terceiras pessoas, para outras pessoas, secretárias, enfermeiros, enfim, porque isso pode ser muito perigoso. Registro automático de alteração de históricos de versões, né? Auditoria. Tem que ter criptografia e backup seguro, capacidade de exportação, né? Por quando vocês têm que entregar a cópia do prontuário para outra pessoa. E também de interoperabilidade com outros sistemas de saúde, né? Às vezes, em hospitais, precisa haver essa troca de informações, sempre com garantia de sigilo e segurança, garantia de autenticidade, integridade, confidencialidade, retratabilidade e disponibilidade das informações. Prontuário digitalizado não se confunde com prontuário eletrônico, certo? Prontuário digitalizado, ele tem origem em documentos físicos e foram escaneados e convertidos em arquivos digitais, certo? Para melhor guarda e armazenamento. A resolução, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução 1821 de 2027 que trata das regras da digitalização e da guarda desses prontuários médicos, tá? E ali tem vários requisitos, dentre eles tem que preservar a integridade e a autenticidade do documento original. Ele tem que ser armazenado em um sistema seguro com controle de acesso e registro de quem visualiza. Então, não basta somente digitalizar e salvar numa pasta no seu computador, sem controle de acesso nenhum, né? Ele também não pode, o digitalizado não pode ser
corrigido, alterado após a digitalização, diferente do prontuário eletrônico. Se houver que fazer alguma retificação, se faz. Mas o digitalizado não pode ser alterado, porque na verdade ele é uma cópia, né? Uma digitalização de um documento que já existe. E depois de feita a digitalização, tem que haver assinatura, certificação digital ICP Brasil, que comprove que o documento é íntegro, verdadeiro e não foi modificado. Aqui, só retornando, no prontuário digitalizado, que não confundir documentos que vocês escrevem no computador, no Word ou qualquer outro editor de texto e salva no computador. E esse tipo de documento não é prontuário válido juridicamente, tá? Ele não é prontuário digitalizado, não é um prontuário eletrônico tampouco, certo? Então, porque ele não tem assinatura digital e ele pode ser modificado a qualquer momento por qualquer pessoa. Então, documentos digitalizados, salvos em computador, não é prontuário juridicamente válido. Agora nós vamos tratar um pouco sobre a responsabilidade e o acesso do prontuário. Responsabilidade sobre a guarda. Uma das máximas que nós temos que ter, e que isso norteia todas as demais regras. Os dados do prontuário pertencem ao paciente. O prontuário é do paciente. E o médico ou a instituição detém apenas a guarda do documento. E isso tem diversas implicações, né? A resolução do CFM que trata sobre o prontuário, que eu já falei anteriormente, a 1638 de 2002, regra, ela determina que a responsabilidade da guarda, a responsabilidade sobre o conteúdo do prontuário é do médico assistente e dos demais profissionais que compartilham do atendimento, cada um dentro da sua responsabilidade. Se o enfermeiro faz uma anotação, a enfermagem, a responsabilidade dele é por aquela anotação, né? Se o fisioterapeuta faz uma anotação, a responsabilidade é dele, né? E também a hierarquia médica da instituição nas suas respectivas áreas de atuação e a hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias de clínica, do setor, da divisão médica e ou o diretor técnico ali daquela instituição. Então, esses são os responsáveis pela guarda do prontuário. Aspecto importantíssimo do prontuário e da questão da responsabilidade é a questão do sigilo médico, né? É vedado, é crime, inclusive, tem um risco criminal previsto no artigo 154 do Código Penal, revelar segredo do paciente sem justa causa ou autorização expressa. Então, o próprio Código de Ética Médica traz no artigo 73 que revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, isso aqui é vedado, né? É vedado revelar fato de que tenha conhecimento em virtude de exercício ou sua profissão. Tem algumas exceções, né? Salvo por justo motivo, dever legal ou por consentimento por escrito. Então, as três exceções: justa causa, dever legal, consentimento escrito por paciente, nós vamos falar um pouquinho mais. Então, a quebra do sigilo médico pode trazer risco criminal, risco civil, né, o pagamento de indenização, e também risco ético perante os conselhos, né, regionais de medicina. Em contrapartida, o artigo 88 do Código de Ética Médica traz outra vedação, que seria negar ao paciente ou à sua impossibilidade o seu representante legal acesso ao seu prontuário, ou seja, é vedado negar acesso ao prontuário para o paciente ou para o seu representante legal. E também é vedado deixar de fornecer cópias como solicitados, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão. Então, essas são atitudes vedadas. Em caso de entrega para representante legal da cópia, elas têm que ser feita apresentada mediante uma procuração com poderes específicos para receber este prontuário, certo? Também a gente recomenda que tenha um pedido expresso, um pedido por escrito, certo?
um pedido formal. Então, a regra geral que é vedado o fornecimento de cópias para terceiro, ok? E o acesso também, não só o fornecimento de cópias, né, mas o acesso, o conhecimento de terceiros que não sejam que não estejam atuando ali naquela prestação de assistência do paciente. Mas tem sim algumas exceções, quando autorizado por escrito pelo paciente, né? Por ordem judicial, para a defesa do médico, desde que garantido o sigilo, e também por solicitação dos conselhos de medicina. Ordem judicial, gente, assim, ó, outra coisa que nós temos que cuidar. Quando chega um policial ou um mandado do Ministério Público, uma intimação do Ministério Público na sua clínica ou no seu consultório, você é obrigado a entregar o prontuário. Há divergência entre juízes sobre isso, tá? Porque dizem que há sim o poder investigativo da polícia, do Ministério Público. Mas a regra geral é não entrega sem mandado, sem autorização judicial, certo? É um risco que vocês estão correndo ao entregar. Então, exija essa ordem judicial. E quando você for usar, quando precisar se defender, quando tiver um processo junto ao conselho, ou processo judicial, peça para que seja decretado o sigilo do documento, né? Você pode precisar ali daqueles documentos para se defender e também somente mostre, forneça somente os dados e as páginas que forem necessários para aquela sua defesa, certo? E também quando os conselhos de medicina solicitarem, muitas vezes eles solicitam em razão de algum processo ético, né? Uma sindicância. Agora aqui nós vamos falar sobre a guarda do prontuário. Processos físicos ou digitalizados, o mínimo é de 20 anos, a partir do último registro do paciente, a partir do último registro conta 20 anos. E do prontuário eletrônico, né, é permanente. Mas nós, como advogados, nós sempre indicamos ter guarda perpétua, inclusive o físico ou digitalizado, por questões de prescrição, né? Porque a prescrição num processo judicial, ela só começa a correr a partir da data da ciência do fato pelo paciente. Então, vamos supor que o paciente faça uma cirurgia, 20 anos depois surge alguma sequela daquela cirurgia, que ele acredita que seja, e então, a partir da ciência do fato, daquela consequência que começa a contar a prescrição. E se você já destruiu esse prontuário físico ou digitalizado, então você não tem mais como se defender. Agora eu trouxe aqui algumas jurisprudências. O que seriam jurisprudências? São decisões judiciais, né? Que ilustram bem tudo isso que nós estamos falando, ilustram bem os riscos, né? De um prontuário médico incompleto. Eu trouxe aqui uma jurisprudência em que houve uma condenação do médico por ausência de prova do prontuário médico, que ele estava incompleto, que a justiça entende que isso é uma violação do dever de informação, certo? Um prontuário incompleto, a justiça pode sim gerar o dever de indenizar pela falha no dever de informação, por negligência, né? Como diz ali, ó, os elementos probatórios dos autos indicam que o parto ocorreu em cenário de alto risco e o prontuário médico estava incompleto, sem registro das informações essenciais sobre a evolução do trabalho do parto e as medidas adotadas para evitar a hipóxia. A falha no preenchimento do prontuário obstaculiza o julgamento da conduta médica. A ausência de registros detalhados acerca da evolução do trabalho de parto, incluindo a adequada monitorização fetal e a cronologia de intervenções, impede a instituição de comprovar a prestação de serviço de forma correta e adequada. Tal omissão, por si só, configura negligência no dever de documentação. Aqui é um caso em que houve condenação do médico, né, a danos morais e materiais, né, indenização. Outro caso, ausência de registro adequado da evolução clínica no prontuário gerou o dever de indenizar. Gente, isso aqui são casos reais, casos concretos, né, para vocês verem a importância de um prontuário bem feito. A análise do conjunto probatório revela que a criança internada com quadro infeccioso grave não recebeu a monitorização adequada.
O prontuário médico demonstrou deficiência crítica na cronologia de anotações, com ausência de registros vitais em momentos cruciais e omissão quanto à justificativa para não realização de exames complementares urgentes. A falha no preenchimento do prontuário, nos termos em que apresentou, é um elemento que corrobora a tese de negligência na assistência, pois impede a demonstração da diligência exigida do corpo clínico. Então, ali reforçou a tese da falha do dever de cuidado e também gerou dever de indenizar. Agora eu trouxe um ao contrário, né? De outro lado, que o prontuário médico estava completo, detalhado. O prontuário médico anexado nos autos revelou-se completo, contendo detalhada descrição da técnica operatória, dos achados intraoperatórios, da evolução diária clínica, com aferição de sinais vitais, administração de medicamentos e justificativas para decisões terapêuticas adotadas. A precisão e a riqueza de detalhes do prontuário permitiram ao perito judicial confirmar que o profissional agiu com diligência e cautela, afastando assim a alegação de imperícia. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui e até a nossa próxima aula.